Salve progressistas, Clayson. Hoje nós vamos falar de Felipe Moura Brasil. Quem é Felipe Moura Brasil? Ele é o PIN. Você conhece o PIN? PIN é o apelido dele, cara. Então ele tem um blog chamado Blog do PIN. Eu nunca entrei nesse blog, nem sei se ele existe ainda, mas eu tenho essa informação de que ele tem um blog. Só que antes, eu quero pedir para você dar o seu joinha aqui no vídeo, para você não se esquecer depois, e também para você se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Isso é muito importante pra gente. Mas o que aconteceu com o Felipe? Ele passou a ter realmente uma certa, digamos assim, uma certa atenção maior quando ele começou a escrever para o Mídia Sem Máscara. Esse é um site olavista. É um site criado por Olavo de Carvalho, feito para que a gente possa ter aqueles textos à la Olavo, que são propriamente anti-esquerda, que generalizam a esquerda e, depois de generalizar, eles simplesmente condenam. A esquerda é o fim do mundo, rapaz, o mundo vai acabar. Nosso pai! A diferença que existe é o diabo, que é a esquerda, e Deus, que é a direita. Então os textos são obviamente extremamente truncados e tem todo aquele esquema Olavete sempre, né? Todo o mal do mundo vem da esquerda e a solução é o Bolsonaro, entendeu? A solução é o Bolsonaro. Cara, tá tudo ferrado e a solução é o Bolsonaro, entende? Essa é a solução. Quando não é a interpretação que eles têm da direita, eles têm uma interpretação específica da direita. Então, essa é a solução. A solução é o que eles entendem como direita. Então, esse é o Mídia Sem Máscara. É um site que, inclusive, ao que parece, o próprio Felipe foi um dos coordenadores. Passaram várias pessoas lá. A gente falou a respeito desse site Mídia Sem Máscara em outras oportunidades aqui, quando a gente fala a respeito do Olavo de Carvalho. E foi ali, em 2010, que o Felipe começou a escrever e começou a ter esse começo, né, essa projeção. Dali ele passou a ser colunista da revista Veja, online, ficou lá por mais de 3 anos na revista Veja. Depois disso ele passou então a compor uma bancada, isso foi, salvo engano, em 2017, a bancada da Jovem Pan. Ele entrou lá junto com a Joyce Hasselman, depois a Joyce Hasselman saiu e ele passou então a ser o âncora junto com o Augusto Nunes. E aí a gente sabe, quem acompanha esse programa, Os Pingos nos Is, que era um programa que antes era apresentado pelo Reinaldo Azevedo, quem acompanha sabe como é que funciona. É um programa claramente anti-esquerda e claramente, aí sim, exageradamente antipetista. E aí a gente vê o trabalho do Felipe. O que aconteceu agora, recentemente? Na verdade, aconteceu isso ontem. O Felipe foi massacrado pelos bolsomínios. E a gente pergunta, puxa vida, mas como assim? O Felipe foi um dos responsáveis pela eleição do Bolsonaro, porque afinal de contas ele fez uma campanha ferrenha a favor do Bolsonaro. E a gente sabe que esse trabalho do Felipe, junto com os chamados vlogueiros, comentaristas aqui do YouTube, esse trabalho foi importante para que as coisas pudessem favorecer o Bolsonaro em meio a essa guerra de informações que foi essa última eleição. A gente sabe também que o Felipe, ele é considerado pelos próprios bolsonaristas, um dos grandes jornalistas do Brasil. Não é raro você ver declarações de todos os principais aqui do YouTube, os principais bolsonaristas aqui do YouTube, declarando o seu amor pelo Felipe. Puxa vida, não tem jornalista melhor no mundo do que o Felipe Moura Brasil. E de repente, o Felipe faz uma crítica e aí é massacrado. O que aconteceu na prática? Como você bem sabe, muito provavelmente nessa segunda-feira nós vamos ter a demissão do Bebiano. E quem é Gustavo Bebiano? Ele é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência e, pelo menos até hoje, e ele foi presidente do PSL, no momento crucial do PSL, onde o Bolsonaro estava sendo, logicamente, lançado como presidente.
e o Bebiano acompanhou toda essa fase. Agora nós temos suspeitas, é o chamado laranjal do PSL, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo mais específico, mas nós temos suspeitas complicadas em cima do PSL. Só para você ter uma ideia, a Folha de São Paulo acompanhou uma reportagem em que supostamente, vamos colocar aí a questão que ainda está sob investigação, houve um repasse de R$400 mil do fundo partidário para candidatos laranja, certo? E aí realmente as coisas ficaram complicadas, porque isso aconteceu quando o Bebiano ainda era o presidente do PSL. E logicamente isso criou uma celeuma. O Bebiano começou a dar algumas entrevistas e em uma delas ele disse que não havia nenhuma crise, não havia nenhum problema, que ele havia conversado com o Bolsonaro. De imediato, o Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, ele desmentiu o Gustavo Bebiano. De imediato. Aquilo criou uma situação bem complicada, logicamente, o filho do Bolsonaro desmentindo um ministro do Bolsonaro, e logo depois o próprio Jair Bolsonaro desmentiu o Bebiano, dizendo que não conversei, não houve essa conversa. Sendo que o Gustavo Bebiano, diz que tem não só a conversa, como ele tem áudios do Bolsonaro, provando que ele conversou com o Bolsonaro e tudo mais. Então a situação ficou e ainda está muito complicada. Uma crise que se gera porque você tem aí um ministro sendo desmentido pelo presidente, pelo filho do presidente. Uma situação completamente complicada, vamos dizer assim, porque a gente sabe que isso tudo poderia ser resolvido em duas conversas privadas e nada deveria ser levado ao público, porque isso cria realmente uma insegurança muito grande na população, porque, puxa vida, um cara tem um ministro que é mentiroso, ou o contrário, o ministro fala a respeito do presidente, então o presidente é mentiroso. Quem está mentindo nessa história? Porque um fala que o outro mentiu. É uma situação extremamente complicada e eu considero, inclusive, desnecessária para essa situação toda, porque isso cria uma crise que só atrapalha o governo, um governo que já tem claramente uma postura caótica em uma série de questões. É um governo que bate cabeça, uma hora é o vice Mourão falando uma coisa que os outros não concordam. A gente sabe que há segmentos dentro do governo Bolsonaro, então existe aquele segmento que é, digamos, Olavete, que é extrema-direita, que é fanático. Existem aqueles que são mais moderados, então o próprio Mourão seria um cara mais moderado, não gosta muito das ideias do Olavo de Carvalho. E a gente está acompanhando isso de fora com um susto, em primeiro lugar, e depois, assim, falando, pô, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Porque é muito maluco tudo isso. E no meio dessa história toda, chega o Felipe Moura Brasil e faz uma declaração favorável ao Gustavo. E isso criou um desconforto enorme. As pessoas começaram a criticar o Felipe Moura Brasil e ele colocou lá uma lista gigantesca de 70 tweets para tentar explicar, para tentar de alguma forma dizer que ele tinha razão. Ele tem essa dificuldade em ser contrariado e agora ele está sendo peitado, vamos dizer assim, pelos seus pares. E aí fica muito mais difícil, porque antes bastava dizer, é esquerdista, então não dá muita atenção, mas agora não tem como dizer isso, porque quem está batendo no Felipe são exatamente os bolsonaristas. O Felipe começou a ter alguma projeção quando ele criou o soneto do estudante sério. Esse soneto ele fez em homenagem ao Olavo de Carvalho. E na ocasião, me lembro como se fosse hoje, o Olavo elogiou, assim, de forma absurda o Felipe, dizendo que o Felipe estava entre os maiores do Brasil na ocasião, o maior do Brasil. Ele não via outro, o Olavo dizia que não via outro nome que fosse superior ao Felipe Moura Brasil. Ali ele caiu nas graças do Olavo, e as coisas realmente ficaram muito fáceis para ele depois disso, porque você tem de cara um público enorme que tem diminuído, mas na época, isso foi em 2012, estava em franco crescimento, e logo depois ele fez uma compilação dos artigos do Olavo de Carvalho, que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota,
Esse livro virou um best-seller com muita vendagem no Brasil e, logicamente, junto com isso veio o nome do Felipe Moura Brasil, que fez essa compilação, e, logicamente, os agradecimentos incríveis do Olavo de Carvalho ao menino que fez um grande trabalho. Então, o Olavo, de certa forma, ele traz para o Felipe Moura Brasil toda essa aceitação, digamos assim, dessa ala da extrema-direita que é bolsonarista, mas que também é olavete. E com isso, ele passa a ter essa projeção enorme. Então, de cara, as pessoas defendem o Felipe a despeito de qualquer coisa. E agora a gente vê essa questão da crítica. Qual que é a conclusão que a gente vê a respeito disso tudo? Por que o Felipe foi realmente atacado pelos bolsonaristas? Por um motivo simples, e é importante você saber disso. Normalmente, você vê críticas ao Bolsonaro que vêm de progressistas e normalmente da esquerda. É raro, muito raro, você ver críticas ao Bolsonaro daqueles que são claramente direitistas e mais raro ainda daqueles que são olavistas ou olavetes. Estes aí têm no Bolsonaro, inclusive, uma vitória do próprio Olavo de Carvalho. Muitas pessoas falam, olha, o Olavo de Carvalho é responsável pela eleição do Bolsonaro. Na verdade, tem muitos responsáveis por essa eleição do Bolsonaro, né? Mas o Olavo, sim, teve uma participação, teve um desenvolvimento ideológico. E você ter uma pessoa associada diretamente ao Olavo de Carvalho, no caso, autor do livro que mais vendeu do Olavo de Carvalho, né? Aquele, não o autor, mas aquele que compilou o livro. Então a gente tem aí realmente uma questão praticamente obrigatória por parte das olavetes de defender o Felipe. Mas o Felipe contrariou o Bolsonaro. Por que eu tenho a minha desconfiança, mas aqui é uma desconfiança, tá? Não é uma certeza. O Bebiano, um dos motivos que dizem por aí que os BolsoKids estão revoltados com o Bebiano é porque ele, de certa forma, passava informações para a Rede Globo. Para a Globo. Passava informações para a Globo. Então, o pessoal já tem aquela certa rusga. Então, putz, cara, o cara tá dando com a língua nos dentes aí, falando coisas nossas para a Globo. E aí, realmente, a coisa fica complicada. O Felipe Moura Brasil, além de trabalhar na Jovem Pan, trabalha também no Antagonista. E a gente sabe, evidentemente, que todo jornalista, ele precisa ter as suas fontes. Então, a minha desconfiança, cara, quase certeza que o Bebiano era uma das fontes do Felipe. Passava informações para o Felipe a respeito do que estava acontecendo no governo. E a gente sabe que, de certa forma, quando a gente perde uma fonte como essa que está lá dentro, é complicado. Então eu imagino que a primeira reação do Felipe foi, puxa, vou perder uma fonte muito boa, uma fonte que está lá dentro. Acho que essa foi a primeira reação do Felipe. Por outro lado, não tem como defender os bolsonaros nessa questão, porque, ao que tudo indica, realmente existe esse laranjal aí no PSL. Também sabemos que tem muita história mal contada e muita coisa que precisa ser explicada no meio de tudo isso. O fato do Bolsonaro romper com o Bebiano, até certo ponto, dá uma dica para nós, aqueles que são mais atentos em relação à política, dá uma dica pra gente de que, muito provavelmente, o Bolsonaro vai romper com o próprio PSL. Vai pular fora. A gente já tá vendo aí um certo flerte dos bolsonaros com um novo partido, e a gente percebe que realmente, muito provavelmente, essa crise toda vai rodar o Bebiano, talvez rode o próprio PSL, para que eles possam, de alguma forma, saírem limpos dessa história toda. Vai ser difícil, porque para nós que estamos atentos, a gente sabe que eles estavam atuando diretamente nessa questão. E a conclusão disso tudo fica esse alerta. A gente sabe que se você é um olavete, se você é um bolsonarista, dificilmente você vai poder, de alguma forma, mesmo que seja timidamente, você vai poder confrontar esses caras. Não, cara, você não pode contrariar o Olavo de Carvalho se você é um seguidor do Olavo de Carvalho. Ele não aceita isso, de forma alguma. Todos aqueles que eram alunos do Olavo de Carvalho contrariaram ou falaram algo que não é bem aquilo que o Olavo estava querendo dizer, ou tentaram de alguma forma desmentir o Olavo, todos eles rodaram. O Olavo, ele é, assim, imbatível nessa questão. Quando ele coloca ali os seus inimigos, é uma coisa assim que não tem tamanho. Ele é covarde até em alguns pontos nesse sentido. E é outra conclusão que a gente chega aqui, também não dá para você contrariar os bolsonaros.
Nessa história toda, eu percebi que o Bolsonaro, Jair, ele usa os seus filhos para poder, de alguma forma, arrumar as coisas lá. Agora ficou bem claro que ele usou o Carlos como ponta de lança aí para atacar o Bebiano. Depois ele confirmou e corroborou, de alguma forma, o Carlos. Então a gente está percebendo que o governo Bolsonaro é sim um governo montado por ele, pelos seus filhos. Seus filhos têm atuação direta nesse governo. E não brinquem com eles, cara. Se você brincar, vai acontecer o que aconteceu com o Felipe Moura Brasil. Você vai ser execrado. Execrado. Sem dó e sem perdão. Se eu acho isso ruim? Não, cara. Eu acho isso muito bom. Porque estão provando do próprio veneno e isso é necessário. As pessoas tendem a dizer que o Felipe Moura Brasil é um bom jornalista, mas não é. Do ponto de vista ético, eu fico constrangido em criticar um colega, mas eu quero dizer para você que do ponto de vista ético, é extremamente condenável que você vá se referir aos seus personagens que você está noticiando, adjetivando esses personagens. O Felipe ele não fala o Lula, ele fala o encarcerado Lula, o presidiário Lula. Ou, sabe, aquela tendência de sempre adjetivar, e todos os petistas são adjetivados por eles. Eu tô falando do Lula, mas não é só ele. E isso, acima de tudo, é uma forma clara de tentativa de manipulação. De certa forma, você se refere de forma pejorativa a todos aqueles que você não gosta, e com isso você tenta dizer que são realmente a escória da sociedade, que é o que eles sempre fazem. Ele, especialmente Augusto Nunes, assim... É triste de ver o quanto eles atacam a esquerda e o quanto eles atacam os progressistas. É claro que isso tira muito a credibilidade deles. Que credibilidade vai ter um jornalista que é escravo de Olavo de Carvalho, que está sob a tutela de Olavo de Carvalho, sendo que você não pode, de forma alguma, você confrontar o Olavo de Carvalho. Então, que credibilidade você vai ter? Então a situação realmente é muito complicada. Nesse caso do Bebiano, você percebe que o Felipe estava cheio de dedos para tentar falar sobre as coisas, mas não deu certo. Porque as pessoas não querem isso, as pessoas querem a coisa objetiva. Então o bolsonariano, ele quer a coisa extremamente a favor do Bolsonaro e ponto final. Não tem esse negócio de, vou fazer uma crítica. Então fica esse aviso. Se você é apoiador do Bolsonaro, tome muito cuidado, cara. Porque, com certeza, se você for para crítica, você vai ser massacrado. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, nós estamos caminhando para os 100 mil inscritos e eu quero essa força sua aí para a gente chegar junto lá. A gente se encontra numa próxima. Um grande abraço.